No início do mês, como sempre, semeadura o ano inteiro. No início do mês sempre tem um vídeo novo para você. E esse vídeo não é diferente. E hoje nós estamos em maio, iniciando maio. É um mês maravilhoso. É um mês mariano, um mês que comemoramos o Dia das Mães. Temos muita coisa neste mês. E aí eu quero trazer uma história da Bíblia, da qual vai nos ensinar e nos moldar nesse direcionamento que estamos trilhando nesse um ano inteiro de semeadura. Hoje, a frase que eu quero dizer para você é: você consegue. Lembra dos outros? Se você não assistiu, vai na playlist Semeadura do Ano, que você vai ver todas as formações da qual estamos trilhando. Não adianta você assistir esta formação se você não assistiu as formações passadas. É necessário fazer um caminho correto. Não queira ir além sem passar pelas primeiras fases primeiro. Entende? Compreende? Então vamos lá. Hoje eu quero trazer para você aquele paralítico na piscina de Siloé. Eu quero trazer para você uma história que não se tem na Bíblia, do contexto da vida daquele homem, do porquê ele se encontrava ali, naquele estado, naquela situação, antes dele encontrar-se com Jesus. E é nisso que nós vamos falar hoje, e é isso que você vai entender na sua vida, o sentido que você também consegue. Deus nos capacita para isso e nos direciona para isso diante de tantas situações que vivemos nas nossas vidas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: este jovem na piscina de Siloé, aconteceu que ele morava num outro lugar, bem longe da piscina de Siloé, bem longe, muito longe. Ele tinha um irmão. Os dois, eles brigavam bastante, por qualquer coisa. Sabe essas briguinhas de irmão? E eles brigavam muito. E o pai deles já não sabia mais o que fazer com aqueles dois, de tanta briga que eles tinham. O pai falava: vai pastar para aquele lado, segue o rebanho, e o outro vai para o outro lado. Mesmo assim, durante os dias, os dois se encontravam e brigavam. Houve uma situação na vida dele que ele brigou com o irmão a tal ponto que o irmão dele ficou cego. Pela briga dos irmãos, um furou o olho do outro. Então, aquele paralítico na briga desentendeu com o irmão e furou o olho do irmão. O irmão ficou cego. O pai, no desespero ali, simplesmente falou: existe uma piscina lá em Siloé, da qual quando o anjo toca na piscina, você é o primeiro a se banhar, você é curado. E você, falou para ele assim, para aquele paralítico: você que fez isso com seu irmão, você vai até essa piscina de Siloé, junto com seu irmão, para que ele seja curado dessa enfermidade que acabou causando através da briga de vocês. Olha só, isso a gente não vê na Bíblia, mas são relatos de evangelhos apócrifos, evangelhos da qual conta a história daquele tempo, daquela época. E os dois foram a caminho, para essa piscina de Siloé, para que o outro que ficou cego possa ser curado. E aí, Deus trabalha na vida daqueles dois de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque como o outro era cego, o outro precisou ser o guia dele durante toda a viagem. Só que os dois não se entendiam muito bem. E diante disso, muitas situações foram acontecendo. Teve um momento que vieram ladrões roubar eles, porque a viagem era longa naquele período, naquela época, era dias e dias viajando.
Então eles levaram alimento, levaram várias coisas junto com eles, e eles foram roubados. Nisso que eles foram roubados, aí entrou na situação, já não tinha mais o que fazer. Aquele que era cego tinha se machucado, né? Ali na situação de quando ele foi roubado, ele se machucou as pernas, e aquele paralítico irmão teve que levar o outro irmão nas costas durante a viagem toda. Olha só que situação. E aí foi, um era cego e o outro machucado. Um levando nas costas o que enxergava e o outro nas costas, o que levava nas costas o que não estava enxergando, que ia nas costas estava paralítico, que estava levando era o que conseguia enxergar. Então era muito interessante que Deus trilhou para aqueles dois que constantemente brigavam, um ser as pernas do outro e o outro ser os olhos do outro. E assim eles tiveram que caminhar, porque senão eles iam perecer no meio do caminho. E não tinha nem como voltar. É interessante essa história, porque quando ele chega na piscina de Siloé, o que acontece? Por causa o irmão cego, por causa que ele ficou machucado e tudo mais, ele teve a situação de que não aguentou e morreu na beira da piscina de Siloé, ali pertinho. E o outro paralítico não conseguia caminhar, não conseguia fazer as coisas também, não conseguia se achegar até a piscina. O pai mandou os dois, por causa que eles tinham se desentendido e um machucado o outro. Os dois, um morreu e o outro ficou. Mas nenhum dos dois conseguia chegar, um porque faleceu e o outro porque estava paralítico, conseguia chegar até a piscina. Ele era estrangeiro naquele local, não conhecia ninguém naquele local, não conhecia nada, e ali permaneceu durante um bom tempo. Provavelmente o pai pensou, perdi os meus dois filhos, do jeito que brigavam muito, brigaram pelo caminho, ou se mataram, alguma coisa assim. Porque permaneceu ali durante muito tempo. Ele não conhecia a região, as pessoas, mas ele escutava falar de um tal Jesus que passava por ali e curava. A fé, ela vem através da escuta, que foi aonde ele em si próprio conseguiu ter uma mudança de mentalidade no sentido, o que eu fiz com meu irmão, toda a história que eu passei com ele, toda a história de briga que nós vivemos, ali ele foi se reconciliando com ele mesmo, com o irmão que já tinha falecido no caso. E ali, dentro do coração dele, ele já ressuscitava uma fé dentro do coração dele, porque ele ouvia falar de Jesus. Ele era paralítico, não saía dali. Mas olha só, ele ouvia muito bem. A fé vem pelo ouvir. Paulo já fala isso em suas cartas. A fé vem pelo ouvir. E ele ouvindo, ele mesmo disse, eu consigo. Ao ponto de quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele pediu a Jesus para que ele se curasse. E aí Jesus conversando com ele, ele falou bem claro, antes que a água, o anjo bate na água e eu não consigo me achegar por causa da situação que me encontro. Jesus, já conhecendo a história daquele homem, que é a história que você acabou de ouvir, Jesus, já conhecendo a história daquele homem, simplesmente Jesus entende que ele necessita de uma conversão muito mais do que uma cura. Então,
foi ali que, no ouvir Jesus passar, ele mesmo dentro de si, eu consigo. E nesse eu consigo, a cura aconteceu na vida dele. A cura das pernas dele, sim, da cura do paralítico ali, das pernas dele. Mas muito mais do que isso, da cura da alma dele. Conta-se um relato dos evangelhos apócrifos que fala que esse homem voltou para casa, enterrou o seu irmão em ato de perdão, em ato de reconciliação e voltou para casa. Olha só que interessante, lindo, maravilhoso, entendermos a profundidade da história, do porquê daquela situação. Aí nós fazemos remensão na nossa história, nas nossas vidas. Nós estamos num caminho de semeadura o ano inteiro. Todos os meses, no início do mês, tem um vídeo novo neste canal, como semeadura, com Marcos e Elisandra. E aí eu digo para você assistindo todos os vídeos, já estamos aqui em maio. Você já parou para pensar que você também pode, você também consegue a restauração da sua alma e não só do seu corpo? Você já parou para pensar? Como nós vivemos essa semeadura com Marcos e Elisandra, no caso eu e meu esposo, eu estou aqui oferecendo a você uma mentoria que possa te ajudar nesse sentido. Com meu esposo, mentoria sobre a vivência na terra, da qual ele trabalha com a semeadura, com germinar e com colher. Interessante que isso não é em formato com a terra somente, mas principalmente dentro de nossa alma, o semear dentro de nós, o germinar dentro de nós e o colher dentro de nós. Ele está atendendo mentoria a respeito disso. Venha ter um contato simplesmente de graça na primeira mentoria. Venha ter, se fizer sentido para você, maravilha. Se não fizer, não se preocupe. Conteúdo da qual nos ensina e nos educa, formando-nos para Deus, é maravilhoso e sempre é válido. Comigo, mentoria Destravando Habilidades. Está aqui na descrição. Está aqui na descrição. Como sempre, eu digo para vocês, não esqueça de semear na vida das pessoas. Mande esse vídeo para todos os seus contatos, todos, não esquecendo de nenhum, porque Deus semeia na sua vida e assim você semeia na vida de outros. Até o próximo mês com semeadura com Marcos e Elisandra.